Vamos fazer um estudo das inequações, inicialmente para as definidas na forma explícita. Para isso, clicamos em Janela, a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e depois em Explícita. No quadro das funções explícitas, digitamos a função menos x ao quadrado mais 4. X mínimo igual a menos 2, x máximo igual a 2, espessura da linha 2, e em seguida clicamos pela ordem em travar intervalo, cor azul e finalmente em OK. Aparece a parábola. Clicamos em equação e a seguir em desigualdades explícitas. No quadro sombrear, digitamos esquerdo menos 2 e direito 2 para o intervalo. Em seguida, clicamos em x intervalo abaixo, depois em abaixo, definindo a inequação, em seguida em cor, optando pela cor rosa, e finalmente em sombrear. Como o preenchimento ficou muito fraco, clicamos mais algumas vezes em sombrear até preenchermos totalmente a região. Logo a seguir clicamos em deletar todos a fim de prepararmos para uma nova inequação. Aí está o quadro sem nenhuma região preenchida. Clicamos em acima e a seguir algumas vezes em sombrear até preenchermos totalmente a região, clicando finalmente em deletar todos a fim de prepararmos para uma nova inequação. Vamos definir uma segunda função, clicando em duplicar e a seguida em não para apagar fonte. Digitamos a nova função f de x igual a x ao quadrado menos 4 e clicamos em OK. Aparece a segunda parábola. A nossa intenção é preencher a região compreendida entre as duas. Para tanto, clicamos na extremidade direita da janela onde está digitada a função y igual a menos x ao quadrado mais 4 e em seguida sobre a função y igual a x ao quadrado menos 4. Clicamos em Entre e a seguida algumas vezes sobre sombrear até preenchermos totalmente a região. Em seguida, clicamos em deletar todos. A fim de conseguirmos uma mistura de cores, clicamos na cor azul e a seguida 4 vezes sobre sombrear. Desta vez damos um clique sobre a cor amarela e clicamos 4 vezes sobre sombrear. Conseguimos assim, com a mistura das cores primárias azul e amarelo, a cor verde. Desta vez vamos trabalhar com inequações definidas por funções na forma implícita. Para isso, clicamos em Janela e logo após em 2dim. Clicamos em Equação, seguido de Implícita. No quadro Curva Implícita, digitamos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 e espessura igual a 2. Em seguida, clicamos em cor, logo após em cor preta e finalmente em OK. Vamos definir uma nova equação. Para tanto, clicamos em duplicar e em não para apagar fonte. Digitamos para a curva implícita
x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1 e clicamos em OK. Aí está uma segunda curva que é uma elipse. Em seguida clicamos em equação e logo após em desigualdades implícitas. Definimos a primeira inequação clicando sobre a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 e em alterar igual a menor. Em seguida definimos a segunda inequação clicando sobre a equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1 e em alterar igual a maior. Em seguida clicamos em mostrar região. Aí está a região definida pela intersecção das duas inequações. A fim de obtermos uma nova inequação, clicamos em deletar todos. Vamos definir uma terceira equação. Para tanto, clicamos em duplicar. Clicamos em não para a pergunta apagar fonte. Digitamos a equação x igual a y para a curva implícita e clicamos em OK. Desta vez apareceu uma reta como nova curva. Clicamos em equação e a seguir em desigualdades implícitas. Definimos a primeira inequação clicando sobre a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 e em alterar igual a menor. Em seguida, definimos a segunda inequação clicando sobre a equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1 e em alterar igual a maior. Finalmente definimos a terceira e última inequação clicando sobre a equação x igual a y e em alterar igual a maior, clicando por fim em mostrar região. Aí está a região correspondente ao sistema das três inequações definidas. Podemos estar interessados em mostrar ou em ocultar equações e pontos definidos. Vejamos a ilustração desse fato com um exemplo. Para tanto, clicamos em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação e logo a seguir em explícita. Aproveitamos a função definida pelo implot clicando em OK. A fim de conseguirmos uma segunda função, clicamos em duplicar e a seguida em não para a pergunta apagar fonte. Desta vez digitamos a função f de x igual a x ao quadrado e clicamos em OK. Apareceu o gráfico da segunda função. Vamos em seguida definir dois pontos. Para tanto, clicamos em equação, a seguir em ponto e por último em para ordenado xy. Aproveitamos o ponto definido pelo implot e digitamos 5 para tamanho do ponto, clicando em OK. Clicamos em duplicar e em seguida em não para a pergunta apagar fonte. Desta vez definimos o ponto digitando x igual a 4 e y igual a 3, clicando em OK. Aí temos um conjunto de dois gráficos e de dois pontos.
Clicamos sobre a função y igual a x seno x. Em seguida, clicamos em equação, aparecendo esta equação no quadro. Desta vez, clicamos sobre a função y igual a x ao quadrado e em equação, aparecendo esta equação no quadro. Desta vez, clicamos no par ordenado xy igual 2,54 π sobre 3 e em seguida em equação, aparecendo as coordenadas do ponto no quadro. Clicamos sobre o segundo ponto, xy igual par ordenado 4, 3, em seguida em equação, aparecendo este par no quadro. Vamos fazer o processo inverso, ou seja, ocultar. Para tanto, clicamos em equação, logo após em ocultar, mostrar tudo e finalmente em pontos. Esse procedimento fez com que os pontos desaparecessem do quadro. Em seguida, clicamos em equação, ocultar, mostrar tudo e após em equações. Com isso, conseguimos ocultar as equações do quadro. Vamos mostrar os pontos de uma vez só, clicando em equação e a seguir em ocultar, mostrar tudo, para finalmente clicarmos em ponto. Aí estão os pontos de volta a seus lugares. Vamos em seguida mostrar as equações dos pontos e das curvas. Para tanto, clicamos em equação, a seguir em ocultar, mostrar tudo, para finalmente clicarmos em equações. Aí estão as equações das curvas e dos pontos. Para sabermos o que é inventário, vamos a um exemplo. Para isso, clicamos em equação e a seguir em explícita. Apareceu o quadro de função explícita. Clicamos em OK. Aí está o quadro inventário. Este quadro serve para armazenarmos todas as equações digitadas. Podemos dar nome a uma função no inventário. Como exemplo, vamos clicar em janela e a seguida em 2dim. Clicamos em equação e logo após em explícita. Digitamos a equação f de x igual a x ao quadrado, clicando em OK. Clicamos em nome, aparecendo o nome do exemplo, onde digitamos parábola, clicando a seguir em OK. Aí está no inventário o nome para a função parábola. Para definirmos o tamanho do inventário, clicamos em janela e em seguida em 2dim. Clicamos em equação e a seguir em tamanho do inventário. O tamanho padrão para o inventário é de 36 equações. No caderno 1 apresentamos a jardineira, que foi confeccionada com aproximadamente 80 equações.
Lógico que foi necessário aumentar o tamanho do inventário. Aumentamos o tamanho do inventário para 200 equações, digitando o número 200 e clicando em OK. Vamos definir como introdução alguns procedimentos preliminares para o cálculo diferencial e integral. Clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e logo após em Explícita. Digitamos para a função f de x igual x ao cubo menos 3x mais 1 e 2 para a espessura da linha, clicando em cor, a seguir na cor preta e finalmente em OK. Aparece o gráfico da função digitada. Clicamos em 1 e a seguir em traço. Aparece aleatoriamente um ponto em forma de cruz em vermelho sobre o gráfico. Para animarmos o traço sobre a curva, clicamos na extremidade esquerda ou na extremidade direita da barra de rolagem do cursor. A fim de visualizarmos os zeros ou raízes de uma função, clicamos em 1 e após em zeros. Aparece o ponto correspondente a uma das raízes, bem como seu valor. Clicamos em Próximo. Aparece a segunda raiz, bem como o seu valor. Clicamos novamente em Próximo. Aparece, por fim, a terceira e última raiz, bem como o seu valor. Clicamos em Fechar. Para visualizarmos os pontos extremos do gráfico de uma função, clicamos em 1 e a seguir em Extremos. Aparece um ponto extremo, bem como suas coordenadas. Clicamos em Próximo Extremo. Aparece o segundo e último extremo, bem como suas coordenadas. Vamos a um exemplo de como calcular a área da região compreendida entre o gráfico de uma função positiva e o eixo x para um dado intervalo. Clicamos em Equação e em seguida em Explícita. Digitamos x² mais 1 para a função explícita, menos 2 para x mínimo, 2 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Clicamos a seguir pela ordem em Travar intervalo, cor preta e finalmente em OK. Aparece o gráfico da função digitada. Clicamos em 1, a seguir em Medidas e por último em Integrar. No quadro Integração, digitamos menos 2 para limite inferior e 2 para limite superior. A seguir, clicamos pela ordem em Ponto Médio, Cor Rosa, Visualizar e por último em Definida, aparecendo imediatamente a região da qual calculamos a área e esse valor calculado.
Vamos a um exemplo de como calcular a área de um setor. Para tanto, clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Vamos definir um setor calculando em seguida sua área. Clicamos em Equação e a seguir em Explicitar. Digitamos menos x² mais 4x para a função 0 para x mínimo, 3 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Em seguida, clicamos em Travar intervalo para clicarmos após em cor, seguido da cor preta e finalmente de OK. Aqui está o gráfico correspondente à equação digitada. O setor em questão é a região delimitada pela origem e pela outra extremidade do arco. Para calcularmos sua área, clicamos em 1, a seguir em Medidas e por último em Área do setor. Digitamos 0 para o início do arco e 3 para o fim do arco, clicando a seguir em área, aparecendo imediatamente seu valor. Aqui vemos a visualização do setor. Aqui está o cálculo da área do setor por meio de integral. Vamos ao cálculo da área da região compreendida entre duas curvas num determinado intervalo. Clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e logo após em Explicitar. Para conseguirmos a primeira curva, digitamos para a função x² mais 2. Espessura da linha 2. Em seguida, clicamos em cor para clicarmos na cor preta e logo após em OK. Aí está a parábola correspondente ao gráfico da função digitada. Para conseguirmos uma segunda curva, mantendo a primeira, clicamos em duplicar e em seguida em não para a pergunta apagar fonte. Digitamos x/2 mais 1 para a função, clicando em OK. Aí está o gráfico da segunda função. Vamos calcular a área da região compreendida entre os dois arcos num intervalo a ser determinado. Clicamos em 2 e a seguir em Integrações. Definimos o intervalo digitando em integração de f-g, -1 para limite inferior, 1 para limite superior. Depois, clicamos em cor. Clicamos na cor azul, depois em ponto médio, em seguida em visualizar, finalmente em definida. Aí estão o gráfico da região da qual calculamos a área, bem como esse valor calculado. Vamos ao cálculo da área da região delimitada pela intersecção entre duas curvas. Para tanto, vamos definir as duas curvas clicando em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e a seguir em Explicitar.
Para a primeira curva, digitamos a função menos x ao quadrado mais 2x mais 8. Clicamos em cor, em seguida na cor preta e finalmente em OK. Aí está a primeira curva, que é uma parábola. Para conseguirmos a segunda, clicamos em duplicar e a seguir em não para a pergunta apagar fonte. Para a segunda curva, digitamos menos x mais 4, clicando em OK. Aí está a segunda curva, que é uma reta. Clicamos em 2 e a seguir em interseções. Aí temos a primeira intersecção, cuja abscissa é 4. Clicamos em próxima intersecção. Aí temos a segunda intersecção, cuja abscissa é menos 1. Clicamos em fechar. Clicamos em 2 e em seguida em integrações. Aparece o quadro integração f-g. Nele definimos o intervalo de integração, digitando menos 1 para limite inferior e 4 para limite superior. Em seguida, clicamos pela ordem em ponto médio, cor rosa, visualizar e por último em definida. Aparece a região da qual calculamos a área e o valor dessa área calculada. Para a integração f-g, entende-se a integral da diferença entre a função que se encontra acima menos a função que se encontra abaixo. No exemplo do slide anterior, era função do segundo grau menos função do primeiro grau. Nesse exemplo é função do primeiro grau menos função do segundo grau. Se naquele caso deu positivo, nesse obviamente dará negativo, porém o mesmo valor em módulo. Para calcularmos o comprimento de um arco definido em uma curva, primeiramente vamos definir essa curva clicando em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação, seguido de explícita. No quadro das funções explícitas, digitamos x à quarta sobre 8 mais 1 sobre 4x ao quadrado para f de x, 1 para x mínimo, 2 para x máximo e 2 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor preta e OK. Aí está o arco do qual vamos calcular o comprimento. Clicamos pela ordem em 1, medidas e comprimento do arco. Definimos o intervalo de integração digitando 1 para limite inferior e 2 para limite superior. Clicamos em comprimento e imediatamente aparece o seu valor. Aqui temos o cálculo do valor desse comprimento via integral.
Desta vez vamos calcular a área de uma superfície de revolução. Clicamos em janela e em seguida em 2dim. Clicamos em equação e logo após em explícita. Digitamos para a função raiz quadrada de 2x mais 1. Para x mínimo 1, x máximo 7, espessura da linha 2. Em seguida, clicamos em travar intervalo, após em cor, depois na cor preta e finalmente em OK. Aí está o arco correspondente ao gráfico da função digitada. Vamos girar esse arco em torno do eixo X, obtendo assim uma superfície de revolução. Vamos ao cálculo da área dessa superfície. Clicamos pela ordem em 1, medidas e superfície de revolução. Definimos o intervalo de integração digitando 1 para início do arco, 7 para fim do arco. Em seguida, clicamos pela ordem em eixo X e em área, aparecendo imediatamente seu valor. Quando giramos aquele arco em torno do eixo X, obtemos esta superfície de revolução. Eis o cálculo do valor dessa área com o uso de integral. Calculemos agora o volume de um sólido de revolução. Clicamos em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação e logo a seguir em explícita. Digitamos para a função raiz quadrada de x que multiplica e elevado a x mais 1. 0 para o x mínimo, 1 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Em seguida, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor preta e OK. Aqui está o arco correspondente ao gráfico da função digitada. Na verdade, nós vamos girar a região compreendida entre este arco e o eixo X, em torno do eixo X, obtendo o sólido de revolução. Pela ordem, clicamos em 1, medidas e volume de revolução. Definimos o intervalo de integração digitando 0 para o início do arco e 1 para o fim do arco. A seguir, clicamos em eixo X e logo após em volume, aparecendo imediatamente seu valor. Aqui temos a visualização do sólido, do qual calculamos o volume. E aqui temos seu volume calculado por meio de integral.
Para calcularmos o volume de uma secção sólida, primeiramente vamos definir essa secção sólida. Clicamos em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação e logo após em explícita. Digitamos para a função raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado mais 1. Menos 2 para x mínimo, 2 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Em seguida, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor azul e finalmente em OK. Aí está uma semicircunferência correspondente ao arco da função digitada. Vamos a uma segunda função, clicando em duplicar e a seguir em não para apagar fonte. Digitamos f de x igual a 1 e em seguida clicamos em OK. Aí está o diâmetro da circunferência correspondente ao gráfico da função digitada. Em seguida clicamos em 2 e em secções. Para sólido corte transversal, digitamos x mínimo menos 2 e x máximo 2. A seguir, clicamos em ver sólido e em volume. Imediatamente aparece a visualização da secção sólida, bem como o seu volume calculado. No slide número 146, apresentamos a visualização de uma superfície de revolução. Aqui vamos ver como obtê-la. Clicamos em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação seguido de explícita. Digitamos para a função menos x ao quadrado mais 4x. 0 para x mínimo, 3 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Em seguida, clicamos pela ordem em travar intervalo, cor azul e finalmente em OK. Aqui temos o arco correspondente ao gráfico da função digitada. Vamos girar esse arco em torno do eixo X, obtendo uma superfície de revolução. Clicamos em 1 e logo após em superfície de revolução. No quadro superfície de revolução, definimos o intervalo de definição da função digitando 0 para arco inicial e 3 para arco final. Em seguida, clicamos sobre eixo X e logo após em ver superfície. Eis a superfície gerada. Ela se encontra na posição do eixo X em relação ao sistema triortogonal de eixos. Aí está a confirmação do que dissemos relativamente aos eixos. E aqui temos a superfície vista de um outro ângulo. Para visualizarmos a superfície de revolução gerada pela rotação da curva em torno do eixo Y, clicamos em apagar no quadro inventário para a superfície de revolução. A seguir, clicamos em eixo Y e finalmente em ver superfície. Eis a superfície de revolução vista sob um ângulo não muito favorável. Vamos melhorar sua visibilidade trabalhando com as setas do teclado. Eis aqui vista de um ângulo melhor. Vamos modificar um pouco a superfície, clicando em apagar no quadro
inventário para sem nome. No quadro superfície de revolução, digitamos ângulo inicial π/2, ângulo final 2π e a seguir clicamos em ver superfície. Aí está a superfície nas novas condições definidas. Retomamos a situação do slide número 179 sem os eixos. Nele temos uma superfície de revolução aberta. Para transformá-la em um sólido de revolução, fechamos-la com uma tampa. Clicamos em equação e a seguir em paramétrica. No quadro das funções paramétricas, digitamos 3 para f de t e t para g de t, 0 para t mínimo e 3 para t máximo, 2 para a espessura da linha. A seguir pela ordem, clicamos em cor azul e OK. Acrescentamos ao arco este segmento de reta. A fim de girarmos este segmento de reta em torno do eixo X, clicamos em 1 e após em superfície de revolução. No quadro superfície de revolução, clicamos na extremidade direita da função y igual menos x² mais 4x. Ainda no quadro superfície de revolução, clicamos sobre par ordenado xy igual a par ordenado 3t. Clicamos em ver superfície e aparece a tampa, caracterizando assim o sólido de revolução. A fim de trabalharmos com reflexão de uma curva, clicamos em janela e a seguir em 2dim. Clicamos em equação e logo a seguir em explícita. Digitamos x² para a função, menos 2 para x mínimo, 2 para x máximo e 2 para a espessura da linha. Em seguida, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor rosa e finalmente em OK. Aí está a parábola, que é o gráfico da função digitada. Clicamos em 1 e a seguir em refletir. Clicamos em eixo X, após em ver reta e finalmente em refletir. Aí está a parábola refletida em relação ao eixo X, que aparece pontilhado. Damos 2 cliques sobre desfazer. Perceba que a reflexão em relação ao eixo X foi desfeita. Em seguida, clicamos em x igual a y e em refletir. Agora temos a parábola refletida em relação à reta x igual a y, que aparece pontilhado. A fim de conseguirmos nova reflexão, damos 2 cliques em desfazer. Perceba que a reflexão em relação à reta x igual a y foi desfeita. Clicamos em ax mais by igual a c e em seguida em refletir. Aí está a parábola refletida em relação à reta x mais 2y igual a 3, que aparece em pontilhado. Em seguida, damos 2 cliques em desfazer para conseguirmos nova reflexão. No quadro refletir, digitamos a igual a 1,
b igual a menos 1 e c igual a 1, e clicamos em refletir. Imediatamente aparece a parábola refletida em relação à reta x menos y igual a 1 pontilhada. Para nova reflexão, damos 2 cliques em desfazer. Desta vez digitamos a igual a 2, b igual a 5 e c igual a menos 2, clicando em refletir. Aparece a parábola refletida em relação à reta pontilhada, 2x mais 5y igual a menos 2. Vamos rotacionar uma curva de um ângulo alfa no sentido anti-horário. Para isso, clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e após em Explícita. No quadro das funções explícitas, digitamos x² para a função, menos 2 para x mínimo, 2 para x máximo, 2 para a espessura da linha e em seguida clicamos pela ordem em travar intervalo, cor azul e finalmente em OK. Aí está uma parábola que é o gráfico da função digitada. Clicamos em 1 e em seguida em girar. Clicamos em meia volta e a seguir em girar, aparecendo a parábola com um giro de meia volta ou de 180 graus. Em seguida, clicamos em desfazer. Ainda para meia volta, digitamos para o centro x igual a 2 e y igual a 2, clicando em girar. Aparece a parábola na posição pós o giro. Em seguida, clicamos em desfazer. Desta vez, mantivemos o centro e clicamos no ângulo de π/3 e a seguir em girar. Apareceu a parábola pós-giro. Clicamos em desfazer. Desta feita, mudamos o ângulo para 4π/3 e o centro para abscissa igual a 1 e ordenada igual a menos 1, clicando em girar. Logo a seguir apareceu a parábola na nova posição pós-giro. Vamos combinar duas funções, fazendo entre elas as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e composição. Para isso, começamos clicando em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação, logo a seguir em Explícita. No quadro das funções explícitas, digitamos x² para a função e 2 para a espessura da linha. A seguir, clicamos pela ordem em cor azul e OK. Como vamos precisar de duas funções, vamos definir a segunda clicando em duplicar e a seguir em não para a pergunta apagar fonte. Desta vez digitamos x-1 para a função, clicando a seguir em cor, após na cor rosa e finalmente em OK. Aí está a reta, que é o gráfico da função digitada. Clicamos em 2 e a seguir em combinações. Em combinações, clicamos em F mais G, aparecendo o gráfico dessa função no quadro. Em seguida, clicamos em apagar, a fim de conseguirmos nova combinação.
Clicamos em F menos G, aparecendo de novo no quadro o gráfico da diferença entre as duas funções. Clicamos em apagar. Clicamos em F vezes G, aparecendo no quadro o gráfico do produto das duas funções. Clicamos em apagar. Clicamos em F sobre G, aparecendo no quadro o gráfico da divisão entre as duas funções. Clicamos em apagar. Clicamos em F elevado a G, aparecendo no quadro o gráfico dessa função. A seguir, clicamos em apagar. Finalmente, clicamos em G flecha F, aparecendo no quadro o gráfico da composição de F com G.